Gravando. Bom dia, aliás, boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de março de 2023. Tenho a honra de iniciar o nosso ciclo de palestra tradicional aqui da São Bento, Filosofia na São Bento, o anterior, Filosofia no Mosteiro, inaugurado pelo professor Djalma Medeiros. Dura mais de 10 anos, né, professor Djalma? Agradeço a presença do professor Djalma, nosso coordenador da filosofia, o professor Luiz Rodolfo, também nosso parceiro da Ideia Viva, e todos os presentes que estão aqui assistindo essa nossa tarde. Tenho muita satisfação de apresentar a vocês o professor Rodrigo Vieira de Almeida, professor doutor em filosofia pela PUC de São Paulo, egresso da São Bento, ex-aluno aqui nosso, que muito nos honra a sua trajetória, e é um grande especialista em Peirce. Então, vocês vão ter o privilégio de escutar alguém que estuda há muito tempo Peirce e especialmente essa temática tão bonita que é a metafísica peirciana. Então, passo agora a palavra para o professor Rodrigo e muito obrigada, professor Rodrigo. Eu que agradeço, em especial a Faculdade de São Bento, por me acolher novamente aqui, né? É uma honra ser um egresso dessa grandiosa instituição. Agradeço a Lúcia também pelo convite, ao professor Rodolfo, ao professor Djalma aqui presentes, e a todos vocês, sejam bem-vindos. Como a professora Lúcia anunciou, né, você deu longas passar por conteúdo, para a gente aproveitar o tempo o máximo possível, controlando aqui para passar. O tema é a realidade de Deus segundo Peirce, certo? É um tema que envolve muito a metafísica do autor, mas vocês vão ver que não é só a metafísica, e é aí onde está a questão. Por isso que eu fiz questão de preparar com muito carinho esses slides aqui, para poder tornar um pouco mais, como diria o próprio Peirce, diagramático, né? E cômica a apresentação, para a gente poder entender um pouco melhor. Antes de mais nada, em tom de introdução, né, gostaria de falar um pouquinho sobre o próprio Peirce, porque há pessoas aqui que podem não saber exatamente quem ele foi, inclusive quem nos assistirá pela gravação, então convém, e depois vocês verão que tem inclusive um sentido pedagógico, isso que está aqui, que é anunciar alguns elementos sobre a própria vida, os elementos biográficos de Peirce. Então ele nasceu em 1839, morreu em 1914, portanto pegou aí a virada do século, né? Ele era filho de Benjamin Peirce, um grande matemático americano e uma pessoa de muita influência nas universidades, inclusive nos ciclos intelectuais americanos. Isso é um fato importante na carreira dele. O doutorado dele foi em Química, certo? Ele era também matemático, físico, astrônomo, filósofo, obviamente, e considerava-se, acima de tudo, um lógico. Certo? Esse é o Charles Sanders Peirce, que é muito conhecido no mundo acadêmico, certo? Por ter fundado a corrente chamada de pragmatismo, certo? Que na verdade ele depois rebatizou como pragmaticismo, para poder, digamos, diferenciar de algumas formas, né, como o pragmatismo acabou ficando conhecido e abordado por alguns supostamente seus discípulos. Ele mudou essa forma, mas ficou conhecido por isso, né, o pragmatismo. E a semiótica, que é a teoria geral dos signos, que na verdade não é apartada da sua filosofia. Um grande erro comum, né, que acontece é tentar estudar a semiótica dentro do mundo da filosofia, da linguagem ou dentro do mundo da comunicação, sem atrelar isso adequadamente à sua filosofia. Quando eu digo sua filosofia, não estou falando só sobre a introdução da sua filosofia, mas toda, inclusive, a metafísica que está por detrás disso. O que ocorre? Uma pessoa, sim, tem alguma coisa a dizer para nós sobre Deus? É algo que poderia chocar muitas pessoas, né, dentro do mundo acadêmico. Só que olha só o que acontece. Peirce, na verdade, é fundador de uma arquitetura filosófica, que inclusive um professor dessa instituição foi pioneiro em trazer à tona o estudo dessa arquitetura para ensinar como, porque toda e qualquer abordagem de filosofia de Peirce deve, certo? Ser entendida a partir da sua arquitetura. O Ivo Saad Ibn deve ter sido, né,
professor de vocês, professor dessa instituição, foi ele quem fundou isso mundialmente. De fato, dentro da arquitetura filosófica dele, que infelizmente a gente não tem tempo de abordar totalmente, mas vamos tangenciar alguns pontos, tem aqui a metafísica psíquica ou religiosa. Olha só que curioso. Então, de fato, há alguma coisa a ser falada por Peirce acerca de Deus para nós. Essa arquitetura é uma arquitetura que envolve uma noção de dependência entre as ciências. Então, as ciências, para ser bem sucinto, né? As ciências da esquerda fundam, oferecem subsídios para as ciências da direita. Então, tem uma relação de dependência. O que nos leva a perceber o quê? Que a metafísica psíquica ou religiosa dele depende da ontologia, que depende das ciências normativas, que depende da fenomenologia. Por isso, a arquitetura é algo muito importante de ser entendido dentro da filosofia peirciana, e vamos tangenciar alguns pontos aqui. Só que acontece o seguinte: essa arquitetura filosófica peirciana foi inclusive um slide que eu não sei porque ele deveria ter entrado, mas não importa. Essa metafísica psíquica religiosa peirciana já foi taxada de o elefante branco peirciano. E por que ela foi taxada de o elefante branco peirciano? Porque a maioria dos comentadores interpretam que essa metafísica psíquica religiosa não se coaduna com todo o resto da arquitetura. Alguns motivos para isso, bem brevemente, é o fato de que no começo da sua filosofia, e a gente poderia até dizer que, apesar de ter havido uma superação, elementos do kantismo ainda eram muito importantes dentro do pensamento peirciano, ou seja, a ideia de que falar sobre Deus, imortalidade e liberdade tem que ter certas reservas, se você não justamente, por justamente não serem objetos de experiência. Então a gente sabe como Kant resolveu esse problema dentro do mundo moral, e Peirce absorveu muito isso. Como alguém assim poderia falar sobre Deus para nós? Isso está ligado ao segundo elemento, que é o empiricismo. A necessidade dentro da própria filosofia peirciana de sempre olharmos para o fenômeno, para aquilo que aparece, para que possamos trazer alguma coisa de nível científico, um critério científico sobre o que quer que seja objeto de ciência, de qualquer ciência. Além disso, ele também tomava como ele associava, vamos dizer assim, dentro da grande parte da sua filosofia, certos dogmas que muita gente atribui quando se pensa a questão de Deus a métodos insuficientes para justificar a crença, que ele atrelava a ideia de tenacidade, autoridade e a priori, tenacidade no sentido de uma crença afirmada simplesmente por teimosia, por se pensar que crer assim, porque é bom crer assim, a autoridade devido a alguma espécie de autoridade trazendo à tona a crença para que indivíduos possam ter, e o método a priori, que é o método dogmático por excelência, que segundo Peirce muitas vezes era atribuído quando a gente pensava na questão de Deus, sobretudo no mundo da teologia. E isso é tirado fora de contexto, por isso que é uma das dificuldades quando se pensa Deus em Peirce. Além disso, de fato, ele afirmava que havia uma diferença entre filosofia de seminário e filosofia de laboratório, estando ligado a isso a própria noção de empiricismo, né? No sentido de que é necessário você realmente ir para o mundo confirmar as coisas, ao invés de simplesmente pensar por meio de argumentação lógica, numa filosofia de seminário como ele costumava dizer. Ele dizia também que religião é uma questão puramente prática e não teórica, e dizia também que não aprova misturar religião e filosofia. Diante disso, dificuldades aparecem para dizer, poxa, como é possível que alguém que pense assim, certo? Ou sobre o qual dizem que pensa assim, possa falar alguma coisa para nós sobre Deus? Sim, pode. E aí a grande questão é, um dito dele mesmo não bloqueia o caminho da investigação. Esse, segundo ele, era um dito que deveria estar em qualquer livro de abertura sobre filosofia ou lógica. Não bloqueie o caminho da investigação. É isso que nós vamos tentar não fazer aqui, e vamos ouvir, certo, o que Peirce tem a dizer de maneira bem breve, certo, sobre a questão da realidade de Deus. Existem várias formas de a gente abordar essa questão, tá bom, pessoal? Baseado justamente na arquitetura, várias. A gente pode pegar a rota das categorias, pode pegar a rota das ciências normativas, do realismo, do idealismo objetivo, são todos os elementos que existem dentro da filosofia peirciana, incluindo a cosmologia, o pragmatismo e inclusive elementos biográficos também. Por que não? Nós vamos pegar aqui bem brevemente duas rotas.
pela questão da brevidade do tempo. Categorias e realismo. É necessário fundar esse conceito, construir esse conceito muito bem aqui entre nós, para que nós possamos entender o que ele quer dizer com é possível predicar a realidade de Deus. E por que ele usa esse termo realidade e não um outro termo? Então, convido vocês a seguir esse caminho comigo. Para isso, como eu falei, a gente vai iniciar com a fenomenologia, bem brevemente explicando isso, que é uma fundação dentro da filosofia persiana. Ele dizia que as categorias eram necessárias para quê? Para que a gente pudesse unir a multiplicidade da experiência em um conceito. É o motivo pelo qual todos pensam categorias. Então ele pensou, certo, dentro da filosofia dele, tem toda uma história sobre isso, entendeu? Não é o caso de a gente abordar aqui. Na filosofia madura dele, ele chegou à conclusão de que existem 3 categorias com as quais a gente pode pensar o mundo, a multiplicidade do mundo, na unidade do conceito. E não haveria nada mais além dessas 3 categorias para permitir essa síntese. Certo? Esse é o princípio da fenomenologia persiana, que depois a gente vai ver que tem a ver com muita coisa a mais que a gente vai abordar. Para entender isso, a gente vai entender como a gente tem as experiências de cada uma dessas categorias, ok? A primeira idade é a categoria daquilo que é experienciado por nós como algo novo, livre, cheio de frescor, algo que não depende de outra coisa para ser experienciado. É a categoria mais difícil de ser entendida dentro da filosofia persiana, porque ela é fugaz. Quando você dá um exemplo, se for a experiência e você não consegue pensar. Então a gente está fazendo aqui um recorte de mundo para tentar entender de maneira geral o que ele quer dizer com isso. Por exemplo, quando a gente tem a sensação de vermelho. Por isso que eu pus esse slide aqui com o mero vermelho aparecendo para vocês. O vermelho é uma possibilidade no mundo. Se você eliminar o aspecto temporal da sua experiência contínua sobre o vermelho e pensar nele como ele aparece no momento em que você o vê como se fosse pela primeira vez, esse sentimento de vermelho é o que ele está tentando mostrar que é a primeira categoria. Você não pode se deter no pensamento sobre o vermelho, porque se você detém, já não está mais na categoria de primeira idade, você já passou para uma outra categoria. Mas a experiência de frescor surge da possibilidade do vermelho em qualquer coisa vermelha que venha a existir. Uma outra forma de explicar isso é a questão da própria qualidade estética do sabor, do gosto. Alguma coisa que traz uma experiência fresca, certo? De experimentar, por exemplo, uma fruta. Mesma coisa, parou para pensar nisso, já não é mais primeira idade. Então é um exemplo também. A experiência estética em geral, por exemplo, a experiência que nós temos emocional ao ouvir uma peça musical, uma peça trata, olhar para uma obra de arte. Também muito abordado, né, pela própria professora Lúcia dentro do doutorado dela, também pelo professor Ivo Sadiv, que é a questão da qualidade estética como um elemento muito importante da primeira idade persiana. E por fim, gostaria de trazer o elemento da presentidade, né? Esse slide pretende representar isso, né? A categoria da primeira idade é a categoria do presente, não há noção de temporalidade nela. Então é como se você se libertasse dentro da experiência de primeira idade das rédeas do tempo e conseguisse estar aqui e agora, naquele momento que você experiencia, por exemplo, uma contemplação de um pôr do sol. Seria um outro exemplo de primeira idade. A experiência de segunda idade, muitos tomam essa como a mais fácil de entender. É a experiência de alguma ação bruta, de alguma ação dual entre você e alguma coisa no mundo. Por exemplo, o ato de tentar empurrar uma porta, certo? Você tem uma experiência dual. Você ser assustado por um estrondoso apito quando você não está preparado para isso, certo? Não está sabendo que vai vir um apito. Algo que é bruto e que te assusta. A experiência de morte, certo? Algo que é uma segundidade brutal, certo? Contra a qual você não pode fazer nada, você pode mediar depois, mas o próprio ato, a experiência dessa morte, no momento, é algo que é bruto. Você não tem como fazer, e é uma experiência de dualidade diante do mundo. E a noção de passado, tal como a primeira idade era o presente, a segunda idade é o passado. Por quê? Porque é irrevogável, é algo bruto também, você não tem o que fazer com relação ao que passou, exceto mediar no futuro, com a terceira idade que nós vamos ver, mas o que ficou no passado, portanto é uma experiência.
E a terceira idade, tudo que se refere à aprendizagem, conhecimento, o ato de adquirir conhecimento, porque é mediação, síntese, como por exemplo, uma planta, né, de um apartamento, é a síntese do espaço e do tempo em relação à descrição e à própria experiência do apartamento, é um exemplo de terceira idade, experienciada por nós, e a noção de futuro, presente, primeira idade, passado, segunda idade, futuro, terceira idade. Por quê? Porque tudo aquilo que é da natureza, de natureza contínua, que envolve redundância, que envolve repetição, que é o que está sobre o conceito de terceira idade, é assim para o futuro indefinido. Então essas são as categorias persianas do ponto de vista da experiência. Porém, e agora sim nós damos um passo em direção ao realismo, essas categorias também são ditas ontológicas dentro da filosofia de Peirce, ou seja, não é só da nossa experiência, mas também dizem respeito à realidade. Ou seja, algo real, para além da nossa experiência, responde pelas três categorias, e aí elas são chamadas de categorias ontológicas dentro da filosofia dele. A mesma coisa, primeira idade, segunda idade, terceira idade ontológica. A primeira idade, é muito importante entender isso, no seu aspecto ontológico envolve o quê? Tudo aquilo que é de natureza livre, fresca e primeira no mundo, certo? Não só na sua experiência, mas no mundo. Atesta isso a variedade da natureza. Por isso que eu trouxe esse slide para tentar representar isso. A variedade que é a natureza é da natureza de um acaso, é da natureza de algo primeiro. Em primeira instância, quando você vê, sem causa, simplesmente o próprio acaso. Por que tem que ser assim? Não há explicação para isso em primeira instância, é simplesmente porque é assim, devido ao acaso. Portanto, a primeira idade ontológica em Peirce responde em qualquer tipo de variedade e exploração sobre algo primo no mundo, a natureza do acaso como o responsável ontológico, o princípio ontológico responsável por isso. Por exemplo, a variedade dos cristais, como eles se coadunam para formar a espécie de cristal específico, tudo isso é devido ao acaso, segundo a abordagem persiana. A realidade da segunda idade, talvez a mais fácil de entender, mas ao mesmo tempo a mais difícil, né, sob certo aspecto. Ela envolve a ideia de que, lembra, né, na experiência a segunda idade é o quê? Algo dual, uma relação dual entre duas coisas. Quando você pensa isso, surge em Peirce, na ontologia, o conceito de existência. O existente é aquilo que resiste a alguma coisa, é aquilo que tem pode ser dito que tem uma relação dual com alguma outra coisa. Tá, mas como Peirce chega a isso? É uma conjectura. A gente pode entender isso como uma brincadeira que a gente pode pensar sobre maçãs. Por que uma maçã, essa maçã em especial, é uma maçã existente? A gente supõe, dentro da metafísica persiana, por isso que a ontologia está dentro da parte metafísica persiana, que ela reage com alguma outra maçã qualquer. E não só com alguma outra maçã qualquer, mas com qualquer outra maçã com a qual ela venha ter contato. É porque a gente supõe que, da mesma forma que a gente tem experiências de dualidade com alguma coisa, um outro objeto teria também, que surge o conceito de existência na metafísica persiana. Eu não poderia simplesmente justificar a segundidade ontológica pela minha experiência, então eu tenho que explicar pelos próprios objetos no mundo, porque senão não seria objetivo. Nesse sentido está a dificuldade de entender a segundidade do ponto de vista ontológico, mas espero que aqui tenha dado um vislumbre disso. E a realidade da terceira idade, as leis. A gente tem várias, desde o mais corriqueiro possível, como a lei que rege o aquecimento da água, o crescimento, certo, de uma planta, certo? Tudo envolvendo o quê? Terceira idade real, crescimento real, algo que medeia entre o primeiro e o segundo no mundo real. As estações do ano, certo? Há uma regularidade nisso, uma redundância, tanto que nós estamos no outono agora e estamos já sentindo a diferença climática. Isso acontece no mundo real, independente de qualquer experiência que nós venhamos a ter. Gravidade, certo? Uma outra lei física muito conhecida, e a gente pode trazer também, portanto eu segui uma gradação aqui, a própria movimentação dos planetas em torno do sistema solar. Tudo isso são exemplos de terceira idade real. Isso funda o que, pessoal? E agora a brincadeira começa a ficar, né, digamos assim, depois das fundações, interessante. Isso funda uma ontologia do real. Portanto, a primeira idade real, a segunda idade real e a terceira idade real
estão fundados sobre princípios reais no mundo, que é o acaso, a existência e a lei, segundo Peirce. Isso nos traz a seguinte questão: o início da fundação do chamado realismo radical de Peirce. Eu costumo explicar isso dizendo que existem 3 grandes passos para isso. O primeiro passo é isso que a gente deu aqui agora, entender a fenomenologia e entender como ela é também, como as categorias são também categorias do mundo real. Eu chamo de o primeiro passo para o entendimento do realismo radical de Peirce, que são os princípios ativos. No caso, existência e lei, como a gente estudou. Mas existem outros 2. O idealismo objetivo e o cinequismo. É muito interessante observar isso para a gente poder entender aonde Peirce vai chegar com a ideia da realidade de Deus. Aqui só vai dar para a gente pincelar, ok? Mas a ideia é a seguinte: o idealismo objetivo traz à tona a seguinte ideia peirciana, que a mente é a substância primordial do universo e não a matéria, como diriam os materialistas, ou mesmo as duas em conjunto, mente e matéria como substâncias primordiais. Não é assim dentro da filosofia peirciana. Dentro da filosofia peirciana, a mente é a substância primordial e a matéria surge da mente, certo? Por isso que é chamado de idealismo objetivo. Por quê? Porque a prova disso, segundo Peirce, está no mundo. Por isso que é importante entender a ontologia. Isso significa o quê? Como então explicar a matéria? Matéria, para ele, é mente quase morta. É mente que adquiriu hábitos, até chegar quase num estado de, digamos, não poder mais adquirir hábitos. Só que isso não é exatamente assim, sempre teria tendência. Mas ele batiza isso de matéria é mente quase morta. Ou seja, a mente sempre está por detrás de tudo. A mente é uma coisa objetiva, é uma propriedade cósmica, e não uma propriedade da mente humana meramente, ou de alguém que pode fazer cognição. Então é muito diferente de muitas abordagens que vemos por aí. Então, qual é a característica principal da mente? É justamente a ideia de que ela adquire hábitos. Qualquer coisa que pode adquirir hábitos, e até a matéria pode, segundo Peirce, é algo de natureza mental. E nós podemos procurar por ela aonde ela aparece. É aí onde está. Nós vamos para o mundo perguntar qual é o resultado disso, que é a exata definição do idealismo objetivo. É que existe uma connaturalidade entre mente e matéria. Qual é a connaturalidade? A mente é a substância primordial. Peirce tem uma passagem muito interessante na qual ele resume isso, que é essa. A mente aparece no trabalho das abelhas, dos cristais, e em todo o mundo puramente físico. Ninguém pode negar que ela está lá, está realmente ali, mais do que as cores, as formas dos objetos estão. Então, isso é muito importante e configura o terceiro passo para o entendimento do realismo radical de Peirce, e o terceiro e último passo é o cinequismo. O que é o cinequismo? É a ideia de que devemos tomar todas as coisas que existem como contínuas na medida do possível. O que é essa continuidade? Na verdade, ela tem origem em teorias matemáticas, que não é o caso de explorar aqui. Mas, grosso modo, o que Peirce quer dizer com isso? Nós precisamos assumir, ao olhar para o mundo e ver os fenômenos de crescimento, certo? E preparação de estágios posteriores e anteriores no mundo, nós devemos assumir que existe continuidades que não são dependentes da nossa interpretação ou representação dela no mundo. Os exemplos que eu dei atestam isso, a gravidade, o movimento dos planetas e etc. Certo? Existem continuidades reais. O princípio disso, que ele chamava de tiquismo, que é o acaso ontológico, né? Aquele acaso que a gente viu na primeira idade, é responsável por trazer elementos novos que podem depois virar hábitos num espectro contínuo. Por quê? Pelo último aspecto, porque existe um evolucionismo no próprio crescimento do cosmos. Esse evolucionismo implica que as leis estão em evolução. Elas surgiram de um estado sem lei e se tornaram lei ao longo do tempo, numa cosmologia, que inclusive é uma outra chave de entrada para o pensamento peirciano sobre Deus, que é a ideia do amor evolucionário, que nós não vamos responder aqui por questão de brevidade, mas tem a ver com isso, e seria uma outra abordagem. Esses passos nos permitem pensar o realismo radical de Peirce. Não é um realismo de simplesmente assumir que existe um mundo externo independente da nossa mente, mas é algo muito maior, que isso seria o realismo ingênuo, mas é algo muito maior do que isso, mostrando para a gente que no mundo há fenômenos de crescimento
envolvendo potencialidades reais trazidas pelo acaso, ou seja, o acaso real engendra essas oportunidades. Isso se torna hábito no decorrer do mundo, formando leis que são um modo de ser da realidade e não algo que nós interpretamos. Esse modo de ser da realidade é a terceiridade real. Então, grosso modo, o realismo radical de Peirce é a ideia de que a terceiridade é real no mundo e nós podemos ver isso para além das nossas interpretações. Isso funda o que, pessoal? Funda o conceito de realismo de Peirce que eu gostaria de exprimir aqui, citando o próprio. O real, então, é aquilo que cedo ou tarde a informação e o raciocínio finalmente chegariam e que, portanto, independe dos caprichos meus e seus. Ou seja, não interessa como nós venhamos a representar alguma coisa, aquilo que é a realidade, num curso temporal infinito, tende a se manifestar e ser objeto de representação, segundo Peirce, de maneira autocorretiva, certo? Por um princípio de indução, ao longo do processo evolucionário como um todo que tende ao infinito. Então não existe o conceito de verdade aqui agora absoluta. Existe a verdade e a realidade conforme ela vai se definindo no curso, independente das nossas representações. Ou seja, tudo que é real é de natureza ontológica, certo? E não depende das nossas cognições. Um real é qualquer coisa que não é afetada pelas cognições que os homens têm acerca dele. Então, o que é realidade? Realidade, essa passagem é muito bonita na minha visão, né? Ela nos coloca no nosso devido lugar. De um lado, a realidade é independente, não necessariamente do pensamento em geral, certo? Mas somente do que você ou eu, ou qualquer número infinito de homens, possa pensar acerca dela. De outro lado, embora o objeto da opinião final dependa do que a opinião é, ainda assim, o que tal opinião é, não depende do que você ou eu ou qualquer homem pensa. A nossa perversidade e a de outros pode até indefinidamente atrasar o estabelecimento da opinião. Pode até mesmo, concebivelmente, fazer com que uma proposição arbitrária, uma mentira, por exemplo, seja aceita universalmente, enquanto a raça humana durar. Mesmo assim, isso não mudaria a natureza da única crença que resultaria da investigação carregada suficientemente longe. E se, após a extinção da nossa raça, outra surgisse com as faculdades e a disposição para a investigação, aquela opinião verdadeira deve ser aquela que chegaria. Portanto, o fato de independer da nossa opinião, da opinião de todos nós, ou de todo e qualquer homem, transcende inclusive a própria noção de comunidade. Ou seja, não é uma comunidade atual ou uma comunidade futura definível, que responde pela opinião final, mas aquela que duraria no longo caminho, no infinito, até estabelecer tudo. Isso seria o real e atrelado ao conceito de verdade em Peirce. Com essa fundação em mãos, que eu espero que tenha ficado o máximo possível claro dentro de meia hora, eu tenho agora outra quase meia hora para falar sobre o nosso elefante branco de novo. Olha o elefante branco, tinha que estar naquele primeiro slide, mas não estava, não sei porquê. Tá aqui, a gente volta ao nosso elefante branco, que é a tal da metafísica psíquica e religiosa de Peirce. Então, como fundando tudo isso, como baseado nisso que a gente acabou de entender, como sendo o seu realismo radical, Peirce diz: é possível predicar a realidade de Deus. Ele faz isso, como eu já mostrei para vocês, dentro da arquitetura filosófica dele, na metafísica psíquica religiosa, que na verdade não aborda só Deus, aborda Deus, a liberdade e a imortalidade. Certo? Nós só vamos ter a oportunidade de falar sobre Deus, mas em outras oportunidades podemos falar sobre os outros objetos. E em que consiste? O que podemos cientificamente, ou quase cientificamente, falar sobre os seguintes objetos, certo? Então Deus é o que a gente vai abordar aqui. Como eu falei, existem várias formas de abordar. Eu escolhi o famoso texto dele chamado O Argumento Negligenciado para a Realidade de Deus, que ele publicou em 1908, portanto já próximo do final de vida, né? Ele morreu em 1914, já contendo sua filosofia madura, né? Com tudo aquilo que ele veio a repensar dentro do seu próprio conceito de realismo, dentro das categorias. Esse texto, né, que existem nas edições da obra dele e também traduzido, né, aqui em português na revista Cognition, vocês podem pegar aqui depois as referências e buscar, certo? Então vamos explorar isso.
Dentro daquilo que a gente acabou de definir, o real e o cognoscível são coextensivos para Peirce. O que significa isso? Se é real, eu posso conhecer no mundo. Não há alguma coisa da natureza do absoluto incognoscível dentro da filosofia de Peirce. O que é uma proposição problemática, certo? Não tem tempo de destrinchar aqui, mas é esse o ponto de partida. O real e o cognoscível são coextensivos, portanto, se Deus é real, ele é cognoscível. E se ele é cognoscível, ele é cognoscível por experiência direta. Esse é o princípio do que Peirce quer mostrar dentro desse texto, estabelecendo uma ponte entre teoria e prática, porque normalmente são apartados dentro desse tipo de estudo, por isso que inclusive o argumento é negligenciado, segundo Peirce. Primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença que Peirce faz entre o conceito de argumento e de argumentação. Então, argumento para ele é um processo de raciocínio que não tem que ser necessário, mas sim um tipo de processo que ele vai explicar que tem 3 formas para se chegar a alguma determinada hipótese, conclusão ou algo do gênero. Ao passo que uma argumentação é um processo, certo? Envolvendo premissas bem estipuladas e normalmente de natureza necessária, certo? Então, argumentação e argumento têm diferenças de grau muito importantes, só que o argumento é mais geral. Eu tenho elementos de argumentos que podem estar presentes, estão presentes dentro das premissas da argumentação, e a argumentação nos leva, dentro de cada uma de suas possibilidades de formato, a conclusões mais ou menos certas ou absolutamente certas, no caso da dedução, ao passo que o argumento não tem esse tipo de pensamento. Então, o que ele vai dizer é: precisamos de um argumento e não de uma argumentação, certo? Acerca da realidade de Deus. E ele divide então esse argumento negligenciado por quem? Negligenciado por qualquer um que tenta fazer o quê? Justamente trazer a argumentação para provar necessariamente a existência, né, normalmente, de Deus, para não falar da realidade, que nem menciono, mas trazem a argumentação de preferência do ponto de vista necessário. E se esquecem daquilo que ele vai abordar aqui. Então, por isso que é negligenciado. Ele então traz 3 momentos dentro desse texto, esse famoso texto dele. Ele fala que o argumento é um ninho de 3 argumentos. O primeiro desses argumentos, que é o chamado de argumento humilde, e o principal deles, certo? Eu faço questão de a gente seguir o pensamento dele, para vocês entenderem. Vejam só, há uma certa ocupação mental aprazível, que por não possuir nome distinto, infiro que não seja tão comumente praticado quanto merece. De fato é puro jogo. Ora, jogo é, todos sabemos, um exercício vívido das forças de alguém. O puro jogo não tem regras, exceto essa própria lei da liberdade. Não possui propósito, a não ser a recreação. A ocupação particular que quero dizer, um petit boucher dos universos, pode formar a forma, certo? Ou a forma da contemplação estética, ou aquela de construir castelos distantes, seja na Espanha ou dentro do próprio treino moral de alguém, ou aquela de considerar alguma maravilha em um dos universos, ou alguma conexão entre 2 dos 3, especulando acerca de sua causa. É esta última espécie, chamá-la aí no geral de devaneio, musing, é o nome em inglês, né? Traduzido por devaneio, que eu particularmente recomendo, porque florescerá em tempo no argumento negligenciado. Então, esse primeiro argumento, que é o primeiro momento do argumento, que é o chamado argumento humilde, ele envolve o que, pessoal? Nós já sabemos, pela fundação da fenomenologia e da ontologia das categorias, que os 3 universos a que ele se refere são as categorias que a gente entendeu, certo? No momento anterior da nossa palestra. O que ele diz? Se você deixar que um processo de pensamento não autocontrolado, totalmente autocontrolado, ocorra de uma maneira quase que aleatória, por isso que ele chama de devaneio, você deixa o jogo brincar, você começa a pensar sobre alguma maravilha presente no mundo, em qualquer tipo de situação que cada um teria que construir por si. Ele não pode dar, está aqui o formato, certo? Qualquer um pode construir ao olhar para o mundo, certo? Quando estiver observando alguma paisagem, ou pensando em alguma coisa, em uma reflexão interior. Quando o
indivíduo se deixa levar por esse jogo, que é heurístico, tem algumas características, né? Ele é livre, você não pode controlar totalmente, senão você não vai chegar a esse resultado. Ele é desproporcional. O que significa isso? Você não está usando um processo de pensamento para mediar alguma coisa. Não é algo da natureza da terceira idade, é algo despropositado, livre, mas ao mesmo tempo heurístico. Por que heurístico? Porque permite que você construa características estéticas sobre aquilo que você está vendo em qualquer um dos 3 universos possíveis. É isso que ele fala, que se você se deixar levar por esse tipo de puro jogo, que é um jogo de natureza estética, você inevitavelmente vai chegar, segundo ele, ou ao observar as maravilhas do mundo, a pensar, poxa, existem homogeneidades dentro de um dos universos. Dentro da primeira idade, eu vejo características que me permitem observar, poxa, olha só, acaso, como a gente viu antes. Dentro da segunda idade, a mesma coisa, o jogo dual. Dentro da terceira idade, aquilo que tem homogeneidades de crescimento. Segundo Peirce, se você deixar se levar por isso, você inevitavelmente vai passar para o segundo momento, que é de fato o argumento negligenciado propriamente dito, que ele resume da seguinte forma: deixa o devaneador, por exemplo, depois de bem apreciar em sua extensão e profundidade a inefável variedade de cada universo, voltar-se a tais fenômenos que em cada um deles são de natureza de homogeneidades de conectividade, e que espetáculo se desdobrar? Das especulações sobre as homogeneidades de cada universo, o devaneador passará naturalmente à consideração de homogeneidades e conexões entre 2 universos diferentes, ou todos os 3. Especialmente neles, todos encontramos um tipo de ocorrência, aquela de crescimento, elas mesmas consistindo nas homogeneidades de partes pequenas. No crescimento, também encontramos que os 3 universos conspiram. É aí onde Peirce diz que nós vamos chegar, inevitavelmente, se nos deixarmos levar pelo play of amusement. Existe uma conspiração entre os universos. Nós vamos ser levados a isso. O que significa isso? E um traço universal disso é a preparação para estágios tardios e estágios mais precoces. Nós vamos ver isso ao olhar para o mundo. Este é uma espécie de certas linhas de reflexão que inevitavelmente sugerirão a hipótese da realidade de Deus, como uma possível explicação sobre essas homogeneidades. Mas, entretanto, seja como for, no puro jogo do devaneio, a ideia da realidade de Deus deverá ser certamente considerada mais cedo ou mais tarde, como uma fantasia atraente que o devaneador desenvolverá de várias maneiras. Quanto mais puder, mais ele encontrará resposta em cada parte de sua mente, pela sua beleza, por suprir um ideal de vida e pela sua explicação completamente satisfatória de todo o tríplice meio ambiente, ou seja, a explicação de toda a teoria das categorias, de todo o fato de que, ao olhar para o mundo, percebemos primeiro, segundo e terceiro conspirando, certo? Como ele disse aqui. E, inevitavelmente, a gente vai chegar na ideia de que Deus é uma possibilidade de explicação. Que tipo, pessoal, de pensamento é esse? É justamente aquilo que ele chamou de argumentação. Se a gente procurar uma argumentação necessária em cima disso, a gente vai ver uma série de problemas dentro desse pensamento persiano. Um óbvio, por exemplo, que pode surgir, e que inclusive comentadores da filosofia dele colocaram. Eu me deixei levar pelo jogo do devaneio, do jeitinho que você explicou, construindo a partir da minha própria experiência, e não cheguei, tal como você disse, à concepção, certo? A ideia, né, de que Deus é uma hipótese. Simplesmente não cheguei na minha experiência. Então, existem vários problemas se a gente for buscar argumentação. Agora, se entendemos que é um argumento e seguimos o pensamento dele sem bloquear o caminho da investigação, a gente chega à seguinte questão. O argumento negligenciado é não necessário, ele é vago sim, porque é o que está por detrás da ideia de que alguém pode dizer, não cheguei, por quê? Ele vai chegar em outras dimensões sobre as explicações das homogeneidades.
não necessariamente Deus. Mas o que é isso? Outra forma de você pensar, segundo Peirce, aquilo que vagamente a gente define por Deus. Portanto, para Peirce, ele sairia da questão dizendo que é só uma questão do nome, e não estamos tratando de nome, estamos tratando da realidade, portanto não se aplicaria. Então há uma vagueza objetiva no conceito de realidade de Deus. Nós não temos como, mesmo seguindo o processo do jogo do devaneio, chegar a um processo de definição que torne o vago não vago. Não é possível acontecer isso. Há razões lógicas, inclusive, para isso, que a gente não tem como entrar aqui. Só que Peirce, inclusive, tem teorias lógicas para demonstrar que isso é verdadeiro. Que a vagueza de Deus é algo necessário, não no nosso pensamento, mas na própria realidade de Deus. O próprio Deus é vago. E o próprio Deus está em crescimento. Aonde que a gente pode ver isso? No próprio crescimento do cosmos. É a conclusão onde ele vai chegar. No entanto, é o resultado natural do Mills. Você vai chegar a esse argumento segundo ele de qualquer forma. Então, pessoal, já que é assim, não é uma argumentação necessária, só um argumento para se pensar a realidade dentro daquilo que ele postulou, que muita gente pode pensar que é um mero postular. Esse Deus é uma hipótese e não uma afirmação categórica. Então surge a hipótese de Deus, ele quer dizer só isso, e não uma argumentação que prova a sua existência. Há uma hipótese a partir do seu jogo do devaneio que vai se tornar atraente por você, simplesmente porque ela é bela, ela serve como um ideal de conduta. É interessante que eu submeta a minha própria conduta a esse ideal, porque ele é um ideal de beleza, ele é um ideal de qualidade estética, que podemos chamar de Deus vagamente. Então é um Deus hipotético, que tem a natureza de crescimento dentro do próprio processo, é adotado de propósito, porque os universos conspiram, certo? E preparam estágios posteriores em estágios anteriores, e a gente pode afirmar, hipoteticamente, que esse Deus vagamente definido seria criador dos 3 universos da experiência. Hipótese. Tá bom, sendo isso uma hipótese, ela convida e não impõe, porque não foi uma argumentação, certo? É um convite a se pensar isso dentro do próprio processo, depois do jogo do devaneio, na ideia de que esse devaneio, a hipótese da realidade de Deus é o resultado do próprio devaneio, é um convite. É um convite para quê? Para você permanecer inquirindo. Se é verdadeiro, vamos ver no mundo, tal como a gente viu nas categorias, como a gente pode ver isso se definindo. E, sobretudo, afeta a conduta. Tem um caráter pragmático. Ou seja, para ele, o pragmatismo é justamente a teoria que diz que qualquer conceito só tem sentido se ele afeta a conduta. Todo conceito é destrinchável nas formas como ele afeta a conduta. Ora, a hipótese da realidade de Deus, independente da definição e da adesão, ou de algum tipo de postulação de uma instituição ou deidade qualquer, ela afeta a conduta pelo seu ideal, certo? Estético. Por isso ele pode afirmar isso. Qualquer homem normal que considere os 3 universos à luz da hipótese da realidade de Deus e persiga, continue inquirindo essa linha de reflexão com singeleza científica de coração, virá a ser excitado nas profundezas de sua natureza pela beleza da ideia e pela sua augusta praticidade, mesmo a ponto de amar e adorar sinceramente seu Deus estritamente hipotético, e de desejar sobre todas as coisas moldar toda a conduta da vida e todas as fontes de ação em conformidade com aquela hipótese. Agora, estar deliberadamente, completamente preparado para mudar a conduta em conformidade com uma proposição não é nem mais, nem menos do que o estado mental chamado acreditar em tal proposição. Não importa o quanto seja posposta, certo? A sua classificação consciente sobre tal conduta. Ou seja, Deus é um conceito vago, só que ele é real justamente porque ele é objetivamente vago. Como podemos ver isso? Olhando para o mundo. Quando a gente olha para o mundo com esse convite, certo? De pensar isso como sendo hipoteticamente criação de um Deus, a gente pode moldar a nossa conduta em relação a isso e, por causa disso, e desse modo, a realidade de Deus teria um caráter pragmático, certo? Ou seja, de afetar a conduta. Lembrando que é um argumento, não uma argumentação. E aí o que acontece? Surge o terceiro momento.
porque quase ninguém se satisfaria com isso. Por isso que é o argumento negligenciável. Quase ninguém vai se satisfazer com essa linha de proposta, por exemplo, por causa da ideia, como eu expus, de eu posso não chegar a essa conclusão. Então, o que Peirce propõe? O terceiro e último momento, só que, detalhe, muito importante a gente ter isso em mente, para ele não era o mais importante. O mais importante era o argumento humilde, e na conclusão a gente vai entender o porquê. O que nós temos que fazer então no terceiro momento? Justamente a inquirição. O terceiro momento Peirce batizou de um estudo de metodêutica lógica. O que significa isso? A própria lógica da pesquisa científica. Ou seja, eu preciso então olhar para o mundo como espírito científico e ver: existem provas lógicas parciais a que eu posso chegar? Existe alguma prova lógica parcial? Não vai ser absoluta, porque senão seria pura argumentação dedutiva, né? Às quais possamos chegar? É possível justificar a hipótese de alguma maneira? É possível fazer isso dentro do processo de inquirição a que todos nós estamos abertos, usando os conceitos, né, de lógica, né, de pesquisa científica, a abdução, que ele chamava de retrodução, que é a construção de hipóteses, a dedução, que é extrair as consequências necessárias de uma determinada hipótese seguindo alguns métodos lógicos, e a indução, que é a verificação experimental disso no mundo. Peirce tinha muito orgulho de ter trazido à tona a ideia de que a abdução, que a maioria dos lógicos não aceitam como um método, né, separado da pesquisa científica, eles ficam normalmente com a dedução e a indução e colocam a hipótese no meio disso como uma das possibilidades. Peirce tratava como um elemento separado. E olha só que interessante. É o principal elemento dentro do terceiro momento, que ele assim justifica. O estudante, aplicando aos próprios hábitos treinados de pesquisa a arte da análise lógica, compara o processo de pensamento do devaneador sobre os três universos com certas partes do seu trabalho de descoberta científica e encontra que o argumento humilde, o primeiro, não é nada a não ser uma instância do primeiro estágio desse trabalho, o estágio de observar os fatos, de rearranjá-los de modo variegado e de ponderá-los até que, por suas reações com os resultados da experiência científica prévia, haja evoluído, como dizem os químicos, uma hipótese explicativa. Olha só que interessante. O que ele diz é que justamente a abdução é o aspecto principal de uma lógica de inquirição científica para que possamos determinar um pouco mais aquilo que vagamente a gente chamou de Deus no primeiro estágio, certo? No argumento humilde e no próprio argumento negligenciado como uma hipótese plausível que afeta a conduta. Então, essa abdução, que é o poder de construir hipóteses, uma espécie de poder divinatório que o homem tem, de, com poucas alternativas, conseguir encontrar um caminho explicativo, uma hipótese explicativa que depois se revelará como, no longo caminho, a melhor explicação para um determinado fato, ela é de natureza instintiva, certo? Ela não é de natureza absolutamente controlada, como é a dedução e a indução, e é justamente por isso que ela pode trazer alguma coisa de novo na inquirição. Dedução e indução não trazem, segundo Peirce. Dedução simplesmente extrai consequências e a indução avalia, não traz algo novo. A abdução, que é o processo de criação de hipóteses, é o que pode trazer algo novo em qualquer inquirição científica. E isso é assim porque é instintivo e é instintivo porque é evolucionário. O que é então o poder de abdução que todo homem tem, esse poder divinatório? Ele é análogo ao instinto dos animais. Por exemplo, quando um pássaro, entendeu, sabe que tem que sair do ninho dele e bater as asas para poder voar. Instintivamente ele faz isso, e qualquer outro instinto que a gente possa trazer dos animais. O poder divinatório da abdução é algo que para Peirce pode ser explicado como um instintivo do ser humano, porque faz parte do próprio processo evolucionário. Lembra que tudo é mental, pelo princípio do idealismo objetivo? Isso significa o quê? Nós estamos em evolução junto com o próprio universo, junto com o próprio cosmos. E a nossa capacidade instintiva está sendo moldada ao longo da própria evolução do cosmos. Ou seja, nós estamos atinados
com o próprio processo de evolução que é propriamente se tornando, aparecendo sob diversas formas, se enrijecendo quando está adquirindo hábitos e mantendo esse pêndulo. É por isso que é importante entender que, indo já para o final da nossa exposição, a gente pode pensar o pensamento persiano sobre o processo cósmico como um vetor de crescimento e mudança, certo? Ou seja, eu estabeleço o hábito, mudo de hábito porque alguma coisa nova apareceu, mas esse elemento pode se tornar um outro hábito dentro do próprio vetor, que é um vetor que começa no caos absoluto, o surgimento do universo dentro da cosmologia persiana, certo? E vai evoluindo, certo? Ao infinito, não há fim para isso, certo? Então Peirce diz claramente que é um processo infinito de crescimento que tende ao enrijecimento absoluto. Lembra da matéria quase morta? Liberdade absoluta, novidade, frescura absoluta, evoluindo até chegar num enrijecimento absoluto que seria a revelação final das possibilidades do universo. Quando ele compara isso com o próprio pensamento de Deus, ele diz: o ponto inicial do universo, Deus, o Criador, é o absoluto primeiro. O término do universo, Deus completamente revelado, é o absoluto segundo. O absoluto primeiro, o absoluto segundo. E qualquer estado do universo em um ponto mensurável do tempo é o terceiro. Ou seja, o que a gente tem ocorrendo dentro desse vetor hiperbólico, certo? Não toca as assíntotas, certo? Porque senão haveria um fim e um começo absoluto que não cabe a nós dizer, certo? Em termos científicos, só que tem o próprio processo evolucionário acontecendo, tal como a gente pode olhar para o mundo e comprovar. Por que existe o crescimento, coisas da natureza do crescimento, nesse processo evolucionário? Chamar de Deus vagamente não é um problema, e isso é o que? Falar sobre uma realidade e não sobre uma existência particular, certo? O conceito de existência a gente viu, está na segundidade de Peirce, é o individual que reage. Deus não pode ser isso. Ele inclusive diz assim: seria fetiche dizer que Deus é um individual. Deus seria então esse jogo entre o primeiro e o terceiro dentro do processo evolucionário, ocorrendo por meio das individualidades que têm hábitos de crescimento ao longo do próprio processo cósmico, dentro desse pêndulo, certo? Então, quanto mais a gente pensa no que se refere à hipótese de Deus, quanto mais a gente percebe que é vago, ele tem a natureza de algo indubitável no sentido de diacriticamente correto, certo? Não no sentido lógico, certo? Indubitável no sentido de diacriticamente correto. Quanto mais você tende a definir por um pêndulo, ou seja, qualquer esforço de definição traz elementos que você pode até julgar como verdadeiros, mas ele vai ser estágios dentro desse universo da terceira idade, entre o absoluto primeiro e o absoluto segundo. Portanto, ninguém pode rogar que esse Deus hipotético deixe de ser absolutamente hipotético. Portanto, é um Deus que permanece sendo uma hipótese ao longo de todo o caminho do cosmos, né? Para não falar do caminho humano. E a gente pode encerrar basicamente mostrando como Peirce atrelava a ideia de Deus ao próprio processo cósmico em geral. Ele diz: não creio que qualquer coisa, a menos que seja Deus, cumpre completamente a ideia de real. Lembra lá que o real é aquilo que independe do que eu e você ou qualquer conjunto de pessoas pense acerca dele, mas é algo que se mostra no mundo como cognoscível. Ora, a gente nunca vai chegar ao fim, nem no começo, a causa primeira, nem ao fim do próprio processo. Somente se fosse Deus, no próprio crescimento, é o que ele diz aqui, que cumpriria isso, porque é a própria evolução do cosmos. Então a gente chega numa conclusão em que esse Deus persiano é um Deus que é caracterizado antropomorficamente, porque é a nossa única forma de fazer, mas ao mesmo tempo de maneira cosmomórfica, porque ele está em conjunto com a própria evolução do cosmos, é vago, portanto indeterminado, e é assim que tem que ser objetivamente, é imanente e ao mesmo tempo transcendente, que é outro pepino dentro do pensamento de como explicar esse tipo de coisa, mas não é o caso da gente avaliar aqui, uma outra oportunidade talvez. É imanente e transcendente por quê? Ele é imanente porque ele só pode ser visto se você olhar para o mundo dentro da intuição, do devaneio, certo?
livre jogo até você chegar na própria intuição científica do terceiro momento. Mas é transcendente porque ele não é só isso. Ele é a própria instância criativa que no próprio universo acontece na nossa frente, certo? Primeira idade ontológica, lembra disso? E indo depois para a terceira idade. Curiosamente, é um Deus de natureza pessoal. O porquê eu não tenho como explicar agora também, mas para ele a pessoalidade é um atributo cósmico, certo? Da mesma forma que todos os outros que eu falei. Ele tem caráter pragmático e é uma crença instintiva, no sentido de ser ateticamente indubitável. Isso gera, por fim, o que a gente vai deixar para uma outra oportunidade, talvez um curso que a gente possa ter aqui sobre a noção de Deus persiana, aí sim destrinchada sobre todas as suas formas de abordagem. A gente tem aqui um caso que, aonde encaixar, certo? Esse pensamento persiano sobre Deus. É um tipo de panteísmo no qual a gente possa pensar Deus como totalmente imanente para uma inquisição. É um tipo de teísmo, no sentido de que a gente pode pensar a pessoalidade desse Deus como uma forma de aderência, inclusive, ou é um panenteísmo, que inclusive é um termo novo, né? Que está em voga por aí, mas não sei se é conhecido de todo mundo, que diz, tenta diferenciar, né? Se diferenciar do panteísmo, dizendo, no panteísmo o Deus não é somente imanente, ele pode ser imanente e transcendente ao mesmo tempo, por isso que é um panenteísmo, certo? Como encaixar? Há argumentos para dizer que os três são corretos, mas curiosamente o próprio Percy, ao contrário do que todo mundo pensaria, ele mesmo diz que ele é um teísta. Como explicar isso? É algo muito instigante para um tipo de filosofia que quer abordar cientificamente a própria questão de Deus. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do pensamento, né? No fim das contas, Deus, na filosofia persiana, o conceito de Deus é uma forma de ele aplicar, inclusive no mundo real, o seu pensamento sobre o pragmatismo. Há influência sobre a conduta e permanece evoluindo, certo? No jogo entre o primeiro e o segundo absoluto, dentro de um terceiro que é a própria evolução. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, professor Rodrigo, pela brilhante palestra, uma verdadeira aula. Eu acho que, bom, se acho que ainda temos uns 5 minutinhos. Eu estou à vontade. Abro para debate, alguém quiser fazer algum comentário, uma pergunta, enfim. Alguém gostaria de fazer alguma ponderação? Professor Michel. Obrigado, Rodrigo. Eu vou sentar. Muito reconfortante a gente acompanhar o desenvolvimento dos ex-alunos. O Rodrigo, muito jovem ainda, e hoje sempre escreveu muito bem, mas hoje também está falando muito bem. Parabéns. Rodrigo, eu fiquei com duas dúvidas. Primeiro, naquele esquema, a primeira idade, segunda idade, terceira idade, que a primeira idade estaria de algum modo ligada ao passado, ao presente, a segunda idade ao passado, a terceira idade ao futuro. Depois teve um outro slide que você mostrou, em que a primeira idade tem a ver com a casa, ou seja, o presente daquele a casa, a segunda idade, ou seja, o passado tem algo que é existente, e a terceira idade, ou seja, o futuro, envolve as leis. Ou seja, envolver as leis no sentido de um futuro, no sentido mais de um processo evolutivo, eu consegui até mais ou menos entender. Agora, como relacionar o existente ao passado? O passado é algo que não tem mais existência. Que sentido é esse existente? E o segundo aspecto é em relação ao teísmo. Ou seja, o teísmo é aquela relação em que, diferentemente do deísmo, que pensa Deus muito mais de modo princípio primeiro, mas sem nenhum tipo de relação pessoal com ele, o teísmo tem essa dimensão
aplicação pessoal. Ou seja, não é apenas um princípio cosmológico, mas é um ser para quem se pode inclusive rezar. Por favor, seriam esses dois pontos que eu queria um pouco mais esclarecer. Bom, muito obrigado, professor Djalma, primeiro pelas palavras, né, também uma honra enorme estar aqui, né, novamente, e pelas perguntas, são muito bem formuladas. Eu vou na ordem, tá bom? A primeira e depois a segunda. Sobre a questão da segundidade, né? Existe uma diferença quando a gente aborda as categorias na fenomenologia e quando a gente aborda na ontologia, certo? Elas são indiferenciadas, mas existe a diferença. Por quê? Na fenomenologia, o que está em xeque é a nossa experiência sobre as categorias. A nossa experiência. Quando a gente está falando das categorias do seu viés ontológico, não está mais em xeque a nossa experiência, e sim como ela é enquanto princípio ativo no mundo real. Então, é mais ou menos por essa linha que eu explicaria, né? O passado é um exemplo da nossa experiência de segundidade. Em que sentido? O passado ficou para trás e eu não tenho o que fazer com ele. Então ele é um exemplo de um fato bruto. Nesse sentido, a segundidade está ligada ao passado. Quando a gente vai para o mundo ontológico, para essa categoria aplicada ao mundo ontológico, o conceito é o conceito de existência, literalmente, né? Então, de fato, não é uma questão de a existência no passado, porque aí é a minha experiência do passado que está em xeque como um fato bruto, né? Algo que eu não posso remover, alguma coisa que eu fiz, por exemplo, que eu não posso voltar atrás e que pode inclusive ter influenciado a minha vida em certas circunstâncias, mas eu não tenho como mudar. É um exemplo de um fato bruto, tal como se eu tentar empurrar aquela porta, é um fato bruto que ela vai resistir à minha mudança. Então esse é o exemplo de passado no mundo da segundidade. No viés ontológico, ele é existência. Então não é passado nesse sentido, entende? No sentido ontológico é literalmente um princípio ativo. Que princípio é esse? É o princípio que me permite dizer que esse copo de água é um existente e ele reage com aquele outro copo. É essa a diferença. Ou seja, não se aplicaria a noção de passado, mais exatamente dentro da ontologia. Só para fazer um adendo, para ficar um pouquinho mais claro em relação à outra questão. Então, por exemplo, no caso da terceira idade, né? Nós temos o futuro, certo? Que é a própria evolução das leis, etc. E tal, mas também o próprio ato comportamental de qualquer coisa de natureza repetitiva. Para ele configurar um conceito, ele precisa ser repetível no futuro também. Não só a questão das leis, mas qualquer coisa de natureza do conceito. Ao passo que envolve futuro também nesse sentido, entende? Então tem uma pequena diferença aí na abordagem de fenomenologia e ontologia. Sobre a segunda, satisfez a resposta? No que se refere à questão do teísmo, isso é muito interessante mesmo, porque justamente lá nos últimos slides que eu mostrei, né, para Peirce, Deus é de natureza pessoal também. É possível pensar numa pessoalidade de Deus. Só que qual é o problema? Isso é uma coisa muito complexa, não dá para a gente abordar tão aprofundadamente aqui. Por quê? Porque implica na teoria da personalidade de Peirce, né? Ele tem uma forma de pensar a personalidade, o self, mostrando que o que é a personalidade de alguém? É o conjunto de hábitos que ela exibe no mundo. Ou seja, é de natureza de um terceiro, mas envolve aquilo que ele faz brutalmente no mundo da segundidade, mas também todas as partes, todos os elementos de primeiridade que ele também carrega dentro de si. O conjunto disso, coordenadamente, ou seja, são hábitos coordenados de maneira teleológica. É assim que ele define uma personalidade. Hábitos coordenados de uma maneira teleológica. Isso funda a pessoalidade e a personalidade de um indivíduo. É a forma como você exprime o caráter do indivíduo pelas ações que ele pratica de acordo com os hábitos que ele tem. Ora, segundo ele, Deus também tem isso. Esse objeto que a gente pode vagamente etiquetar com o nome Deus, certo? Porque ele também é assim, é exatamente isso que está acontecendo no universo. Deus tem o hábito de criar, de trazer, pelo acaso, espontaneidades livres que podem simplesmente desaparecer ou adquirir novos hábitos. O que é isso? É justamente um traço da pessoalidade de Deus. Então ele literalmente pensa que Deus tem pessoalidade. E aí justificaria o teísmo dele. É uma das formas de justificar o teísmo dele. Existem outras dimensões também que justificam, entendeu? Mas a pessoalidade é um dos casos. Então ele se autodenomina como teísta e ele diz mais, né?
finalizando, né? Ele diz que o pragmatismo é justamente uma forma de teísmo. É good sound, ele diria em inglês, né? É good sound. O teísmo é good and sound pragmatism, certo? É um pragmatismo, entendeu? Bem estruturado no mundo. Então, de fato, o teísmo dele tem a ver com esses elementos e isso justificaria dentro desse. Porém, não dá para negar que existem muitos elementos de panteísmo e por que não de panteísmo também. Então, é uma questão a ser pensada, é uma bela forma. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uma questão? Tem legal uma diferença entre religião e fé, para você entender isso, englobando dentro disso. No caso, seria por isso que ele iria nesse sentido: ateísmo, teísmo e panteísmo. Eu não entendi sua pergunta, você pode repetir? Se a fé, porque em algum momento o senhor falou sobre religião, né? Se fé entra dentro da religião, e se por causa disso vai a essas crenças, por exemplo, de panteísmo, teísmo, monoteísmo. Entendi. Então, o Peirce tem um pensamento sobre a religião, né, no qual ele engloba como verdadeira religiosidade todos esses elementos que eu trabalhei. Então, seria uma outra forma de chamar, sem problema nenhum, não haveria problema. Tanto é que ele tem, é possível dizer que o Peirce tem uma filosofia da religião, e não à toa ele classificou a metafísica de metafísica psíquica e religiosa, porque vai diretamente na ideia de mente e como ela se evolui ao longo do quadro. O que seria fé no meio de tudo isso? É algo da natureza da crença, né? Só que para Peirce não pode ser dogmático, entende? Ela é uma fé indubitável no sentido de que é acriticamente indubitável, como a gente explorou aqui, certo? Só que ela, justamente por isso ela não pode ser dogmática. Então, quando a gente pensa em termos de fé, né? Se essa fé for uma fé dogmática, isso não vai estar envolvido dentro da filosofia cristã. Agora, se ela for oriunda desse vislumbrar, né, da hipótese de Deus, e você realmente mudar a sua conduta em relação a isso, certo? E chamar isso de fé de uma maneira vaga, também tal como o próprio Deus, ok, não teria problema. Então ele poderia falar que é possível ter fé dentro desse sentido, mas é um sentido qualificado. Qualificado pelo quê? Pelo idealismo objetivo e cinequismo dele, que é todo o processo metafísico. É isso. Professor Rodrigo, parabéns pela belíssima exposição. Indo no sentido dos colegas, a dúvida que resta a mim é se de fato estaríamos lidando com a probabilidade da existência de Deus ou com a certeza da existência de Deus, tendo em vista que de fato a abdução, até à luz da lógica aristotélica, a contraposição entre o apagógico e o epagógico, ela encerra a probabilidade, mas há um elemento instintivo, que foi muito bem apontado por você, né? Então, nesse sentido, Peirce, espiritualmente, teria a certeza da existência de Deus, ou Deus é apenas uma hipótese no final das contas para Peirce? Eu digo isso porque é curioso, a tua exposição trouxe um pensador que parece por vezes assumir uma teologia catafática, que ele pode dizer o que Deus é. Por exemplo, Deus é amor, mas apofaticamente Deus não é ódio. Parece que ele está inclinado mais para um procedimento catafático, ele assevera, mas até certo ponto, ou seja, esses são os limites da razão, é o limite do próprio conhecimento,
de Deus, que faz com que ele não restrinja a sua teologia, digamos, apenas a uma dimensão apofática e mística. Mas eu vejo alguém que acha que racionalmente, logicamente, é apto a catafaticamente afirmar ao menos a probabilidade, uma probabilidade forte da existência de Deus, ou no final das contas, o que resta é algo que envolve a experiência de cada um a um, a respeito do Criador. Né? Porque o místico, frequentemente, ele opta pelo caminho apofático. Apofases, não fala, ele se cala, é inefável. Mas o Peirce está falando muito. Então, essa é a minha questão, ou seja, será que ele tinha a certeza da existência de Deus, mas teoricamente ele precisou trabalhar o Criador na dimensão da hipótese? Muito boa pergunta, professor, muito obrigado. Ela é, na verdade, uma pergunta bem profunda, eu vou tentar aqui expor o que eu penso nesses anos de pesquisa, né? Debruçado sobre a questão da metafísica cristiana e sobre o conceito de Deus em particular. Eu diria o seguinte, um pouco das duas coisas, mas vamos tentar especificar isso um pouco melhor. Sim, Deus é uma hipótese, certo? E permanece uma hipótese. Por que permanece uma hipótese? Porque, lembra lá do slide que eu mostrei, não é possível chegar ao absoluto segundo e nem ao absoluto primeiro. Nós estamos no meio, certo? Qualquer coisa que está no meio é um terceiro. Então, qualquer expressão que nós venhamos qualquer expressão sobre Deus que nós venhamos a ter, é algo de natureza semiótica, certo? Agora trazendo uma coisa que tem a ver com filosofia da linguagem, é uma outra forma de abordar a questão persiana de Deus, mas não deu tempo de a gente fazer aqui, né? São expressões semióticas, que são falíveis por natureza e provisórias por natureza e permanecem indeterminadas por natureza. Não é possível ter absoluta determinação sobre isso. Então, nesse aspecto, Deus permanece sendo uma hipótese e é o dever de qualquer um, certo? Que abraça a inquirição científica, segundo Peirce, ou pela via da própria ciência mesmo, por qualquer outra via que se queira, justamente promover esse processo de inquirição, que é a jornada, certo? Assintótica em direção ao chamado enriquecimento absoluto na segundidade absoluta. Então, nesse sentido, hipótese sim. É também hipótese, de novo, no sentido de que é vago, certo? Objetivamente vago. Então, sendo o próprio Deus objetivamente vago, eu posso ter predicados contraditórios. O que é o vago para Peirce? Ele define exatamente assim: vago vago é um tipo de generalidade no qual o princípio de contradição não se aplica. Que é coincidência opositória. Exatamente, ele define assim, certo? Então eu posso predicar, e ele predicou muito, elementos contraditórios, por exemplo, dizer que Deus está em crescimento. Eu não abordei isso aqui por questões de tempo, mas Deus está em crescimento é contraditório com a ideia de que é um ente necessário, segundo muitos. Como pode? Pode, ele vai e coloca, justamente justificando pela objetividade da vagueza. Então, nesse sentido, também é uma hipótese. E o caminho é uma hipótese, veja, pessoal, não estou dizendo que é uma hipótese só do ponto de vista epistemológico. Eu estou dizendo que é realmente assim. Por isso que ele chama de realidade de Deus. Não tem existência de Deus, tem realidade de Deus. Então, no mundo real, na realidade, é objetivamente vago. Então, nesse sentido, que é fortíssimo, é um sentido ontológico e radical, sim, também é hipótese. Por outro lado, se você perguntar, eu imagino isso, né, que eu estou colocando agora minha versão da história. Se você perguntasse para o Peirce, no momento em que ele estivesse no jogo do devaneio,
passando para o segundo momento, onde surge a hipótese, e ele diz assim, cara, essa hipótese é plausível. Nesse momento, talvez ele dissesse, eu tenho certeza, só que essa certeza ela é uma certeza qualificada, não é uma certeza do nível da argumentação dedutiva. Mas assim, cara, eu tenho uma certeza de coração, augusta, que molda a minha conduta. Eu tenho a tendência de querer moldar toda a minha vida em conformidade com esse ideal de beleza, com esse ideal estético, que é a própria forma do Deus, por exemplo, dentro do amor evolucionário, que não deu tempo de a gente abordar aqui, mas que existe essa faceta também. Ele moldaria. Então, nesse momento, talvez ele dissesse, tenho certeza, mas ela tem que ser entendida e qualificada. Não é certeza absoluta da natureza da dedução. O que faz então com isso? Vamos olhar para o mundo e vamos inquirir. E vamos continuar com esse processo. Eu convido, não imponho, certo? Gostou da ideia? Faça você mesmo e veja onde vai parar. Provavelmente você vai ser levado a achar que a hipótese é plausível e logo que Deus é real, enquanto argumento, não enquanto argumentação. É isso. E é científico. É racional. Esse é o apanágio dele. Obrigado. Vamos finalizar, então, muito obrigada novamente.